Sejusc, inclusive Sejusc virtual neste momento de isolamento, justamente para as leads empresariais. Bom, pessoal, conforme nós havíamos entabulado, nós primeiro vamos fazer uma breve exposição, em torno de 10, 12 minutos para cada expositor, e num segundo momento a gente faz, enfim, algum bate-papo relativamente aos pontos que forem levantados por cada um de vocês nessa primeira rodada. Eu gostaria desde logo passar a palavra para o professor Daniel, enfim, para falar um pouco do PL 1397, também do PL 6229, enfim, de como o Poder Legislativo está se movimentando, enfim, para tentar criar novas soluções ou aprimorar o arcabouço da insolvência em geral, para, de certa forma, fazer frente, né, a essa crise sem precedentes, né, da Covid-19, que realmente a lei 11.101 não prevê, na verdade, uma crise sistêmica e nessas proporções como a gente tem agora, enfim. Então, o mundo todo tem feito aprimoramentos em seus sistemas de insolvência e o Brasil também tem caminhado nesse sentido. Por favor, professor Daniel. Muito obrigado, doutor Japur. Uma boa noite a todos, boa noite aos meus colegas, desembargador Zoidan, meu colega Bonatelli. Na pessoa de vocês dois, eu cumprimento todos os que estão participando desse evento e todos os que estão nos assistindo ou que vão nos assistir. Muito obrigado pela oportunidade de estar nesse espaço falando sobre um tema tão importante, né? E quando a gente fala, doutor Japur, sobre o PL 1397 e legislação emergencial, a primeira pergunta que nós devemos tentar responder é a seguinte: existe a necessidade de uma legislação especial para o enfrentamento da crise da pandemia? Nós já não temos lá o PL 6229, nós já não temos todo o arcabouço da Lei 11.101. Será que há necessidade de um PL ou de uma legislação que traga essas medidas emergenciais? Bem, nós não somos aqui, pelo menos eu não sou economista, mas estudando o que os economistas dizem, a gente não tem muitas condições de prever quais são exatamente os impactos e a dimensão desses impactos na economia, né? Espera-se, e o tempo tem mostrado, que sejam eles muito graves e muito amplos. Então, o mais razoável a ser feito é observar de que forma os países asiáticos e os países europeus reagiram a essa crise, considerando que nós temos aí uma vantagem logística, vamos dizer assim, de estar aqui na América do Sul, né, sendo agora atacado fortemente pela pandemia, mas que se iniciou na Ásia, passou pela Europa e só então chegou até a América do Sul. Então, nós temos aí uns 2 meses de observação do que acontece. E quando a gente parte para essa análise, a gente vê que economistas laureados pelo Prêmio Nobel, economistas, professores de renome, como, por exemplo, o Lawrence Summers, que é professor da Universidade de Harvard, eles identificaram muito bem quais são os impactos da pandemia no funcionamento das empresas e da economia. O Lawrence Summers ele faz a alusão aos 2 relógios de uma empresa. A empresa tem um relógio financeiro e o relógio econômico. O relógio econômico é o que mede o seu faturamento, a sua atividade. O relógio financeiro é o que mede as suas obrigações, o que ela tem que pagar, as contas. A pandemia, em razão da imposição dessas medidas de distanciamento social e do próprio receio de contágio que as pessoas têm em relação a uma doença desconhecida e que ainda não tem uma vacina, a pandemia faz com que o relógio econômico praticamente pare. E muitas empresas elas não podem abrir as portas, elas têm que permanecer fechadas, e mesmo aquelas que podem funcionar, elas perdem muito faturamento, por conta de um comportamento normal e natural de mercado, os consumidores não estão lá, os hábitos mudam. Isso faz com que elas percam faturamento. Mas o relógio financeiro continua girando normalmente, as contas continuam vencendo, os boletos continuam chegando. Isso gera esse descasamento entre o tempo econômico e o tempo financeiro da empresa, gera uma onda de inadimplência muito grande.
Isso nós já observamos na Ásia, observamos na Europa e observamos no Brasil, inclusive, um aumento exponencial da inadimplência empresarial. E este aumento da inadimplência faz com que surjam dois grandes problemas que devem ser enfrentados pela legislação. O primeiro é a questão de funcionamento das empresas. As empresas sem funcionamento, as empresas sem faturamento, sem condições de cumprir as suas obrigações, deixam de existir. E não deixam de existir porque deixaram de ser importantes, porque não são viáveis. Não, deixam de existir porque, em razão de um fato absolutamente extraordinário, elas não conseguem mais adimplir as suas obrigações e se manter em funcionamento. E um outro problema é a judicialização excessiva das questões relacionadas à inadimplência. Se toda a inadimplência se transformar em ação judicial, nós não teremos poder judiciário para todos. Então, teremos aí o que já se convencionou chamar de o colapso do poder judiciário, fazendo uma comparação com o colapso da saúde. Então, veja, o mundo entendeu, as principais economias do mundo, que havia a necessidade de se atuar com legislação extraordinária para atacar esses pontos. Atacar o relógio econômico. Qual é o problema da empresa? A empresa deixa de ter faturamento, ela não consegue pagar suas contas, isso gera o fechamento da empresa e gera a judicialização. Como é que nós resolvemos isso? Atuando nos dois relógios. Se a empresa não tem faturamento para pagar suas contas, tem que ser dado a ela crédito, linha de financiamento. E os governos têm atuado nesse sentido. Inclusive, o governo brasileiro tem atuado fortemente nesse sentido e tentando fazer com que esse financiamento chegue na ponta, porque essa é a grande dificuldade. O financiamento que é feito através do sistema financeiro tem dificuldade de chegar na ponta, porque o sistema financeiro é sujeito à regulação específica e os bancos são instituições privadas, eles não podem emprestar se não tiver garantia, porque os bancos não emprestam para perder dinheiro. Então, se fossem eles a assumir esse risco, não haverá financiamento. Então, o governo agora tenta outras formas, assumindo parte desse risco, tentando fazer com que esse financiamento chegue através de instituições não financeiras, outros agentes financiadores, como operadoras de cartão de crédito, a maquininha do cartão, e por aí vai. Então, essa é uma linha de ação muito importante e que tem sido feita. Mas não adianta só dar crédito. Nós precisamos dar às empresas um espaço de respiro até para que elas possam fazer as opções corretas, entender qual é a sua situação e tentar renegociar com os seus credores, fazendo uso desse crédito ou fazendo uso de outras ferramentas. E, para isso, diversas legislações utilizaram, e o Brasil foi por esse sentido, utilizaram o que propõe o David Skill, que é um dos melhores professores, um dos mais renomados professores de insolvência dos Estados Unidos, da Universidade de Pensilvânia, que é uma bandeira amarela, uma yellow flag, que é a suspensão de atos executivos, para manter na posse da devedora aqueles ativos sem os quais ela não consegue operar. Dar a ela um prazo de respiro para que ela consiga, então, tentar uma renegociação. Então, você tem que dar crédito e a oportunidade de renegociação. Se você consegue dar crédito e a oportunidade de renegociação, você impede ou diminui muito o número de ações decorrentes da insolvência empresarial e, ao mesmo tempo, preserva o poder judiciário. Essa é a lógica que o mundo tem usado. Estímulo às soluções extraprocessuais, às soluções extrajudiciais. Como é que nós damos esse estímulo? Criando o espaço adequado para a negociação. Como é que nós criamos o espaço adequado? Criando uma excepcional suspensão de atos executivos e injetando liquidez para que a devedora possa fazer um acordo, possa fazer uma proposta. Isso se faz pelas medidas governamentais que nós já vimos, mas também tem sido feito no mundo inteiro através da instituição de financiamento DIP, ou seja, o próprio mercado financia a devedora, o próprio credor financia a devedora, dando ao credor a possibilidade de comprar uma superprioridade em caso de insucesso da atividade empresarial. Nos Estados Unidos e na Europa, isso é largamente utilizado.
Então, o PL 1397 ele vem justamente na linha do que todo o mundo tem feito, propor, né, uma legislação extraordinária que crie uma suspensão de atos executivos, que crie a possibilidade de financiamento DIP durante a suspensão desses atos executivos e mais, aí vem uma complementação importante, criando um mecanismo de pré-insolvência, que é um mecanismo que tem sido utilizado em diversos países também, e agora, no final de junho, o Reino Unido aprovou, né, o Corporate Insolvency and Governance Act de 2020, que cria mais um mecanismo de pré-insolvência que eles chamaram de moratório. São mecanismos que, embora sejam judiciais, são de pouca viscosidade, são baratos, desburocratizados e visam antecipar para essas devedoras algumas proteções que a recuperação judicial dá, sem a necessidade dessa devedora pedir recuperação judicial. Porque se as previsões, por exemplo, da Álvares e Marçal se concretizarem, nós teremos um pico de ajuizamento de recuperações judiciais 40% maior do que o recorde histórico do Brasil em 2016. Então, nós precisamos também preservar, né, as varas de falência e o Poder Judiciário em relação a essas ações de recuperação, que são ações muito viscosas, muito pesadas, muito complexas, que exigem muito do Poder Judiciário, né, que são pouco acessíveis à grande maioria das empresas e exigem muito do Poder Judiciário. Então, nós criamos ali, nesse PL, a negociação preventiva, que nada mais é do que o moratório criado lá no Reino Unido, né, que nada mais é do que o procedimento da conciliação que já existe no direito francês e em diversos outros países europeus. Né, são procedimentos que antecipam uma proteção do stay, dão uma proteção de stay àquela empresa, e isso tem que ser judicial, porque o stay tem que ser judicial, que dão transparência para que os acordos sejam feitos com segurança em razão da proteção do financiamento DIP, mas que não exigem que isso seja feito no Poder Judiciário. Apenas o pedido é feito ao Judiciário, o Judiciário dá o stay, né, ao final desses 90 dias de stay, a devedora apresenta o relatório com os acordos que ela fez, garantindo que aqueles acordos terão, garantindo para os credores, né, que aqueles acordos terão a prioridade DIP em caso de futura insolvência, e é isso. Então, eu acho que, respondendo àquela pergunta inicial, nós precisamos sim de uma legislação emergencial, porque nós precisamos atacar desta maneira esses pontos, de maneira a criar um ambiente favorável à negociação extrajudicial, à preservação dos negócios, à preservação das empresas e todos os benefícios econômicos e sociais, e, por outro lado, a preservação da funcionalidade do Poder Judiciário. Paralelamente a isso, nós temos o PL 6229, que também traz alterações importantíssimas de cunho definitivo, né, e que também deve andar. Na verdade, esses dois projetos deveriam andar juntos e deveriam ser aprovados de maneira rápida. Só uma última observação: quanto mais o tempo passa, menos efetividade o PL 1397 vai ter, especialmente no que tange a suspensão legal, né? Porque as empresas elas têm um limite de sobrevivência. Nós já estamos aí há mais de 3 meses sentindo os efeitos da pandemia, e o caixa dessas empresas certamente já terminou faz tempo. Esta inadimplência já é uma realidade para essas empresas. O próprio David Skill, num artigo publicado agora também no início de julho, diz isso. Olha, quanto mais o tempo passa, porque lá nos Estados Unidos isso também foi proposto e não foi implementado. E ele falando para os americanos, quanto mais o tempo passa, menos nós vamos precisar dessas medidas e mais nós vamos sentir os prejuízos decorrentes da ausência de uma atuação tempestiva, com o fechamento dos negócios e com a excessiva judicialização decorrente disso. Então, essas são, em linhas muito gerais, dentro do tempo, né, que nós combinamos, as ideias do PL 1397. Maravilha, Daniel. Acho que foi um overview assim primoroso, realmente, assim, de todas as proposições
do PL, realmente a necessidade de termos algo diferente em face do relógio de descasamento entre o relógio econômico, o relógio financeiro, enfim, a necessidade do estímulo à composição extrajudicial, enfim, eu acho que realmente ficou muito bem pontuado. Na mesma linha, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Bonatelli, que também escreveu há pouco tempo, inclusive, um artigo muito completo sobre o PL, e especialmente eu gostaria de fazer um enfoque sobre as mudanças e o estímulo, enfim, à recuperação extrajudicial. Não é mesmo, doutor Bonatelli? Por favor. Olá, muito obrigado. Boa noite a todos. Saudando os colegas, doutor José Paulo, a quem agradeço a honra do convite. Cumprimentar o colega desembargador Antônio Jordão da Veiga, com quem tive a honra de exercer a função de juiz auxiliar na corredoria na gestão do desembargador Luiz César Medeiros, desembargador Jordão já antes, né, junto com o desembargador Ronley Homer, e eu posteriormente também com o desembargador Ricardo Fontes. Cumprimento o eminente amigo Daniel Carlos Costa, juiz titular da primeira vara de falências e recuperações judiciais da comarca de São Paulo, capital, também juiz auxiliar da Corredoria Nacional de Justiça, jurista internacionalmente consagrado, haja vistas de inúmeros cursos e palestras proferidas no mundo afora, e presidente fundador do FONAGEM, o Fórum Nacional de Juízes com Competência Empresarial. Cumprimento também o doutor Diego Palec, advogado e mediador, né? E sinto-me honrado em dividir esse espaço com os colegas. Vou fazer alguma breve revisão, principalmente para quem irá nos assistir e não tem um domínio mais acentuado da matéria, já que os colegas têm certeza, obviamente, têm pleno domínio da situação, sobre a recuperação extrajudicial. Instituto este que foi inserido expressamente com a Lei 11.101/2005, já que, sob a égide do Decreto-Lei 7665 a 7661/45, quando o devedor procurava os credores e propunha a ele remissão ou perdão do crédito, ou parcelamento, ou cessão do crédito para uma nova composição de pagamentos, se esse acordo fosse aceito pelos credores, ok, tinha validade entre as partes e a empresa seguia seus passos normalmente. Caso não houvesse acordo, isto poderia ser considerado, nos termos do artigo 2º, inciso 3º do referido decreto-lei, como um ato de falência e impossibilitava que aquele credor pudesse pedir a falência do devedor. Esta proibição, felizmente, não foi repetida na lei atual, e acho até que a lei incentiva, mais do que nunca, a conciliação quando a situação assim o recomendar. Para a gente recordar, então, a recuperação extrajudicial é um acordo privado entre o devedor e seus credores que poderá ser trazido ou não ao Poder Judiciário. Esse acordo privado, se não for trazido ao Poder Judiciário, pode ter validade entre as partes, desde que obedeça os requisitos legais, evidentemente, de lei, mas se preferir trazer ao Poder Judiciário, evidentemente, com obediência de outros requisitos, terá maior segurança, maior transparência e algumas virtudes a mais decorrentes da sentença homologatória do pedido de recuperação extrajudicial. De maneira geral, pode pedir a recuperação extra todo aquele credor legitimado para pedir a recuperação judicial. Embora a gente saiba que para esse pedido, ele terá que demonstrar algumas qualidades. Por exemplo, o exercício regular de suas atividades há pelo menos 2 anos, junta comercial, por exemplo, comprovar que não é falido ou, se foi falido, que as circunstâncias, as consequências dessa falência estejam extintas por sentença transitada em julgado, não se encontrar pendente, ou melhor, não encontrar pendente pedido de recuperação judicial ou não ter obtido recuperação judicial ou extrajudicial nos últimos 2 anos, e não ser condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada pelos crimes alimentares.
Segundo Marcelo Sacramone, há dois tipos de recuperação extrajudicial. Aquela mais singela, prevista no artigo 162 da Lei 11.101/05, em que o devedor, junto com o grupo de credores, fazem um acordo para um novo plano. E este acordo só terá validade entre eles, não se estenderá a nenhum outro credor. E tem aquela prevista no artigo 163, também da referida lei, em que o credor pretende que o devedor pretende que todos os credores de uma determinada classe de crédito sejam abrangidos no plano de recuperação judicial. Para isso, ele vai precisar de um quórum qualificado de 3/5 dos credores. Ou seja, os 3/5 dos credores aceitaram o acordo proposto pelo devedor, os outros 2/5 que inicialmente não aceitaram estarão sujeitos a este acordo. Lembramos que lá na recuperação extrajudicial, de acordo com a lei ainda vigente, ou sem a alteração do PL 397, que não sabemos nessa altura se irá acontecer ou não, né, doutor Daniel? Estão sujeitos ao pedido de recuperação extrajudicial todos os créditos existentes à época do pedido, com exceção dos créditos trabalhistas ou decorrentes da Lei de Acidente de Trabalho, os créditos fiscais, os chamados créditos extraconcursais previstos no parágrafo 3º do artigo 49, e também a importância de adiantamento de crédito de contrato de câmbio para exportação. Esses estão excluídos hoje da lei do plano de recuperação extrajudicial. O pedido deverá ser instruído pelo devedor apresentando uma justificativa pormenorizada da sua situação econômico-financeira, de modo a justificar a novação pretendida. Nessa petição inicial também ele deverá juntar o plano de recuperação proposto, firmado por 3/5 dos credores de cada espécie que se pretende abranger por este plano. Deverá também acostar junto à petição inicial uma exposição detalhada da situação patrimonial, demonstrações contábeis no último exercício social e aquelas preparadas especificamente para instruir o pedido. Os credores que anuírem com o plano têm que comprovar poderes para transigir, e ainda o devedor deverá trazer uma lista completa dos credores com a especificação e qualificação de todos os créditos, o valor, vencimento, classificação, comprovação, etc. Estando em termos a inicial, o juiz, então, mandará publicar um edital que circulará no órgão oficial e nos locais em que o devedor tenha sede. Se tiver mais de um, ou em jornais que circulam nesses locais, ou no jornal de circulação nacional. O prazo do edital prevê 30 dias, de acordo com a lei, 30 dias para impugnação. E esta impugnação ela vai obedecer, como a gente sabe, alguns requisitos específicos. Pode atacar o quórum, pode apontar ao devedor prática de atos de falências previstos no artigo 94.3 da Lei de Falências, ou ainda prática de atos fraudulentos, conluio entre devedor, credor ou credores, que tenham por objetivo fraudar direito dos demais credores e que seja passível de tornar-se ineficaz mediante uma ação revocatória. E ainda infração legal, ou seja, principalmente infração aos requisitos do artigo 48 ou do 161, parágrafo 3º da Lei de Falências. Muito bem. Apresentada a impugnação, o devedor tem prazo de 5 dias para se manifestar. Na sequência, o juiz analisa. Se entender que o processo está pronto para julgamento, verifica se qualquer das impugnações tiver procedência, ele não homologa o pedido de recuperação extrajudicial e julga extinto o processo, julga improcedente o pedido. Se entender que as impugnações não procedem, ele vai homologar o plano extrajudicial por sentença. E esta sentença, na forma do artigo 161, parágrafo 6º, constitui título executivo. Daí tem uma outra particularidade. Lembro que a novação da recuperação judicial não é definitiva, não é a mesma do Código Civil. Aqui, na recuperação extrajudicial, essa novação torna-se definitiva. Homologado o plano de recuperação extrajudicial por sentença, tem sua novação definitiva, o que significa o seguinte: eventual descumprimento posterior do plano pelo devedor dá ao credor duas possibilidades. A primeira, ele extrai uma certidão de seus créditos, protesta e ingressa com um pedido de falência
com base no artigo 94.1 da Lei de Falências, por impontualidade injustificada, ou, alternativamente, ingressa com o cumprimento de sentença perante o juízo que prolatou a decisão homologatória do plano de recuperação extrajudicial. Feitas essa breve revisão sobre a recuperação extrajudicial, vamos abordar, então, algumas das propostas do PL 1397, propostas estas transitórias, que deverão vigorar apenas a partir do momento que iniciar a vigência da lei até 31 de dezembro de 2020, quando prevê-se o final de vigência do respectivo PL, se aprovado, evidentemente. A primeira característica é que vai se aplicar aos processos iniciados ou habitados na vigência da lei. A segunda modificação desse PL, que na realidade ele tem o objetivo de facilitar o uso da recuperação extrajudicial, que é um processo menos trabalhoso do que a recuperação judicial propriamente dita, pelo menos em regra. A segunda modificação proposta e significativa é a redução do quórum. Lá, na redação atual vigente da lei, prevê-se que o quórum mínimo é de 3/5 para aprovação do plano. Aqui, a lei permite o quórum mínimo de 50% mais 1, desde que o devedor ingresse com o pedido já instruído com a concordância de pelo menos 1/3 dos credores que ele pretende atingir com o plano. Outra alteração significativa do PL em relação à recuperação extra é a disposição expressa do stay period, conforme determina o parágrafo 10º, o parágrafo 10 até parágrafo 3º, artigo 10, parágrafo 3º, perdão, né, que abrange os créditos que possam entregar o plano de recuperação extrajudicial. Não havia essa disposição antes da proposta do PL. O plano prevê ainda permissão para que o devedor apresente um novo plano de recuperação extrajudicial. O PL, perdão, prevê ainda a possibilidade de o devedor apresentar um novo plano de recuperação extrajudicial, independente da aprovação do plano anterior. Significativo também é a autorização para que os créditos trabalhistas agora estejam sujeitos à recuperação extrajudicial, que não havia, como eu falei lá no início dessa pequena revisão. Também pode ser incluído, de acordo com o PL, de acordo também com a redação que está aprovada pela Câmara de Deputados, sem as 16 emendas que me informou o colega Daniel ontem, né? Apenas com a redação aprovada na Câmara dos Deputados, poderão ser incluídos no novo plano créditos posteriores ao plano anterior, né? Desde que não o financiamento de evidentemente, e nem aqueles créditos autorizados pelo juízo falencial. Por último, não menos importante, também para facilitar a situação, principalmente econômica em razão da pandemia, o PL prevê que o prazo de 2 anos lá, certo, no parágrafo 3º do artigo 161, da última recuperação judicial ou extrajudicial, da concessão da última recuperação judicial ou extrajudicial, esse prazo de 2 anos fica afastado e o devedor poderá ingressar com um novo pedido de recuperação extrajudicial. São estas, em linhas gerais, muito rapidamente, em função do tempo, o que me competia abordar com a disposição dos colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonatelli. Em realidade, não foi tão em linhas gerais, foi, na verdade, uma grande aula aí que nos brindou sobre recuperação extrajudicial, tanto do regramento atual, enfim, quanto das proposições do PL, destacadamente a previsão do stay e da sujeição dos créditos trabalhistas, que, enfim, são 2 pontos sempre levantados pela melhor doutrina como sugestões de melhoria e que haveria um grande estímulo à utilização realmente da recuperação extrajudicial com estes incrementos. Bom, vamos passar agora a palavra para o desembargador Zoldan, coordenador do COGEPMEC, que vai nos apresentar, enfim, a estruturação do Sejusc e do Poder Judiciário de Santa Catarina e, especialmente, enfim, os aprimoramentos realizados em razão da pandemia de forma a torná-lo mais aderente, enfim, e capacitado para todos os conflitos empresariais decorrentes desse período de pandemia. Por favor, doutor Zoldan.
Muito obrigado, doutor José Paulo. Queria cumprimentar a todos que se fazem presente nesse evento para discutir um assunto sensível em um momento muito sensível que vive a humanidade. Eu gostaria aqui de trazer uma visão que eu fiquei muito feliz quando analisei ontem o projeto da PL 1397, os conceitos que nele, viu, doutor Daniel, foram trazidos. Me perguntaram, né, assumi a COGEPMEC na nova presidência esse ano aqui em Santa Catarina, e enfrentamos essa situação. Toda onda de processos que atingem por qualquer motivo judiciário, sempre nos perguntam o que vamos fazer para atender essa demanda. Nós estamos hoje numa situação completamente atípica, numa tragédia, podemos dizer assim, em relação à humanidade, certo? E a onda que a gente chama que vai vir, que irá atingir o judiciário de processos, ela não começou ainda. Ela não começou ainda, tá? Tanto é que nesse projeto da PL se fala em suspensão em 90 dias, né, doutor Daniel, doutor Bonatelli, mas nós já estamos aqui em Santa Catarina 4 meses em isolamento, né? Com abertura, fecha, abre, e nós estamos entrando numa ascendência de pico da pandemia agora. O que fazer para atender essa sensibilidade das pessoas jurídicas que precisam sobreviver para a economia do país sobreviver, certo? E as consequências delas, evidentemente, que se fala em empregos e impostos, em toda a vida econômica e atividade desse país. Então, por isso que eu volto ao PL, e eu fico muito feliz quando eu percebo que caminhos traçados nessa PL, eles visam a uma solução adequada, ou caminho para uma solução adequada de conflitos. É que nós, que estamos acostumados com as questões da conciliação, mediação, tratamos assim. Por quê? Porque eu vou aqui ousar a dizer que se por alguma questão a PL não for aprovada, eu acredito que nós já temos ferramentas hoje para fazer ela acontecer. Quando a PL fala em negociação preventiva, o doutor Diego aqui não vai me deixar mentir. Negociação preventiva, eu já estou falando em mediação. Ou conciliação, não vamos entrar nessa discussão conceitual em relação a isso, certo? Quando ela fala no artigo 5º e nomeará o negociador, eu já estou falando em conciliador e o mediador. Eu tenho o único problema que me falta para resolver é a suspensão do crédito. Qual seria a solução para eu suspender esse crédito e dar sobrevida a essa empresa? Quando eu escutei atentamente tanto o doutor Daniel e o doutor Bonatelli, que brilhantemente falaram, que são conhecedores profundos da matéria de recuperação judicial, que esse magistrado aqui é um conhecedor profundo da conciliação, e não, então tentei captar essas ideias, e o que eu posso fazer? Eu sempre acho que a boa-fé processual, ela existe, então nós sempre vamos trabalhar com a regra, e nunca com a exceção. Nesse caso, eu gostaria de chamar da boa-fé extrajudicial. Não é a recuperação extrajudicial. Nós estamos falando que essa PL ela fala de uma negociação preventiva que não tem nada a ver com a recuperação extrajudicial. É uma negociação extrajudicial. É o que os centros de conciliações judiciais de conflitos fazem em relação a demandas não ajuizadas, a extraprocessual. Então, a partir do momento que eu tenho empresas, e quando eu falo em empresas, quando eu falo na onda que vem, a gente às vezes tem uma falsa ideia de que só se recupera grande empresa. Nós temos hoje a atividade econômica do país, ela praticamente parou, em todos os ramos. Então, nós temos atividades paradas e empresas de várias estaturas. Né? Então, o que esse negociador, o que se faria, essa legislação faria, ela me daria uma suspensão de 90 dias de qualquer execução. Mas se eu consigo fazer uma mediação com a boa-fé do devedor e que ele consiga reunir os seus credores, certo? Essa suspensão da execução, ela acontece na mediação.
Então, essa questão, esse é um caminho que nós ainda não estamos acostumados, infelizmente. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele vem fortemente em relação a isso e trouxe toda essa questão dos sejusques. Então, eu queria dizer que como vamos enfrentar? O que nós fizemos aqui para enfrentar? Então, criamos o Sejusque Virtual. O que é o Sejusque Virtual? O Sejusque Virtual, hoje, é um mecanismo, né, que inventamos, ele está sendo aprimorado diariamente para poder levar a todas as comarcas do Estado, a todas as unidades, todas as varas, que nós temos aqui a falência especializada do Dr. Bonatelli, e no resto do Estado ela funciona nas varas comuns. Esse Sejusque ele é levado para lá. Esse encontro que nós fizemos com o Dr. Bonatelli, o Dr. Bonatelli é um especialista nosso aqui em Santa Catarina, e pedimos a ajuda dele em relação a isso. Como nós podemos oferecer? Nós temos uma rede de conciliadores e mediadores interessados e propensos a essa matéria de recuperação judicial. Então, o que nós precisamos enfrentar? Evidentemente, a maior dificuldade do magistrado hoje, quando trabalha em primeiro grau, quando se fala em conciliação, quando se fala naquela conciliação do CPC, é assim, quem vai fazer essa conciliação para mim? Pelo amor de Deus, onde eu vou conseguir o conciliador e o mediador? Isso é simplesmente uma tormenta para o magistrado. O que o Sejusque, essa visão tem? O Sejusque traz o mediador e o conciliador. Tá? Então, ele traz. Por quê? Porque a formação desse mediador e desse conciliador, ele faz com que esse conciliador, após frequentar o curso, que é bancado aqui no nosso estado pela Academia Judicial, ele precisa fazer o pagamento, digamos assim, desse curso com 60 horas de prática. Então, é como se fosse um estágio supervisionado. Então, nós temos, sim, lastro e muito grande para enfrentar mediações em relação à questão empresarial. A partir do momento que se exige uma questão um pouco mais complexa, né, o doutor Diego sabe disso, né, os mediadores eles possuem níveis de formação, né, e evidentemente que quando a empresa se torna uma questão muito maior, nós podemos partir de uma mediação remunerada, paga, que é diferente. Então, como que nós vamos atingir isso? Como nós vamos enfrentar toda a problemática que ela vai aparecer? Então, é com isso. Essa rede de conciliadores que é administrada hoje, lá na frente não vai ser. Hoje é administrada pela COGEPMEC, pelo setor que eu coordeno, para poder distribuir isso ao Estado e essa mediação saia. Facilitou por quê? Facilitou porque ela está fazendo hoje o que nós estamos conversando aqui. Né? O doutor Bonatelli e eu em Florianópolis, o doutor Daniel Brasília, o doutor José Paulo, o doutor Diego, é Porto Alegre, né? Porto Alegre. Então, o mediador ele pode estar em Chapecó fazendo a mediação em Florianópolis com credores em Criciúma. Citei 3 pontos, litoral, sul e extremo oeste do nosso estado. Então, isso facilitou e isso não vai ter mais fim. Então, hoje o magistrado ele não pode mais reclamar, e reclamava com muita propriedade, por quê? Porque a pandemia ela fez que usássemos essa tecnologia de maneira muito rápida e ela vai ser só aperfeiçoada. Então, hoje não existe mais falta de conciliador e ou mediador para as questões que possam ser apreciadas no judiciário. E eu digo isso, doutor José Paulo, com toda a certeza. Tá? Eu tenho 27 anos de carreira, a minha carreira, a maioria, apesar de hoje estar numa Câmara Criminal, acendi há pouco tempo no tribunal, mas a minha carreira toda foi praticamente no sistema de juizados especiais, e eu não tenho dúvida que qualquer mediação e conciliação, no mínimo, mas isso hoje, mas brincando, 30% de êxito, certo? Então, isso eu digo e com essa formação de conciliadores que nós temos com o curso de mediação, que é feito pela Infam, pelo CNJ, o cadastro agora está indo para o CNJ, um controle um pouco maior. Então, nós estamos qualificando a tendência desses números é subir. Então, eu sempre digo, se a cada 100 processos, 30 eu faço acordo, eu vou me concentrar naqueles 70 que faltaram. Então, essa é a preparação que
o judiciário hoje tem para atingir esse problema todo. E tudo isso que eu contei em relação à mediação, ela vale para qualquer área. Para qualquer área do direito. Inclusive o crime, que tem uns detalhes diferentes, mas qualquer área privada, ela vale. Família, não se fala, que hoje é o campeão de utilização desse mecanismo. Mas, então, diante com um mediador, daí sim nós vamos partir, viu, doutor Daniel, em relação à discussão, que é uma discussão mais diretamente no ponto, né? Que eu acho que é uma palavra que ela precisa ser muito debatida e falada, a vulnerabilidade dos atores em cada demanda, certo? Em cada demanda. Então, se as pessoas, tanto credores e devedores, não chegarem de coração aberto para essa mediação, isso não vai acontecer. Agora, uma coisa precisa ser dita, eu tenho dito, todos nós, a humanidade toda já perdeu com essa pandemia. Tá? Não existem vencedores, certo? Existem sobreviventes. E nós precisamos que essas empresas sobrevivam para, quando elas voltarem à retomada de atividade em níveis anteriores à pandemia, isso não vai ser daqui a 6 meses, isso talvez demore 1 ano. Tá? E nós precisamos urgentemente encontrar soluções. E quando eu vejo essa PL com essas linhas voltadas à questão de solução de conflitos, né, adequados, voltada a isso, mas eu vejo que o nosso processo legislativo, infelizmente, ele não acompanha a velocidade que o doutor Daniel e o doutor Bonatelli falaram que era essencial, mas nós temos a mediação. Não vamos esquecer da mediação. A mediação, ela pode tudo. Por quê? Porque nós sempre vamos contar com a boa-fé extraprocessual das partes. E todos que tiverem com a boa-fé extraprocessual, com o mediador bem preparado, a solução vai acontecer. Essa, doutor José Paulo, é a minha contribuição, trazendo um pouco assim a saída um pouco daquele procedimento que a legislação ela nos coloca, mas que na mediação e na conciliação ela não existe. Por isso que eu sempre digo, quem trabalha no sistema do juizado especial, qualquer juiz que trabalha no sistema do juizado especial, não pode nunca produzir nulidade, porque é praticamente impossível se produzir uma nulidade em sistema do juizado. Por quê? Porque a gente pode corrigir tudo pela informalidade. E a mediação é um grande encontro das partes numa informalidade para a solução do seu conflito. Então, essas palavras que eu gostaria de deixar. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, doutor Zoldan, trazendo, enfim, todo o seu entusiasmo com a conciliação, com a mediação, e realmente nós não temos, né, no Brasil, de maneira geral, uma cultura, fomos forjados para o conflito, né, para a advocacia adversarial, não temos um treinamento e estímulos, enfim, à composição. Então, é realmente muito importante o papel que o Sejusc tem tido, enfim, de maneira geral, e bem interessante ver o percentual de êxito de 30% que o senhor referiu, e sem falar que, na verdade, a mediação, por si só de estabelecer e melhorar o diálogo entre as partes já pode ser um êxito, né? Não necessariamente somente o acordo é realmente o êxito da mediação. Eu acho que realmente, de certa forma, com certeza, agora a mediação está muito na moda, mas com certeza com o fim da pandemia, certamente isso vai permanecer, assim esperamos. Bom, falando em mediação, gostaria de passar um pouco a bola para o Diego Falec, trazer as suas experiências, enfim, trazer um pouco dessa distinção também entre mediação, que muitas vezes é muito... o pessoal confunde entre mediação judicial, mediação extrajudicial, enfim, como é que o Diego tem visto esse movimento da utilização da mediação nas recuperações judiciais? O escritório do Dr. Diego Falec, enfim, já coordenou algumas mediações em recuperações judiciais, destacadamente aí o caso da Saraiva, enfim. Então, Diego, por favor, fica à vontade, a palavra está contigo. Obrigado, José Paulo, é um prazer estar aqui com esse debate super pertinente aí nesse momento. Queria agradecer a você mais uma vez aí por essa parceria, por esse convite. Também agradecer aos meus colegas aqui de tela, o desembargador Bonatelli, o desembargador Zoldan e o Dr. Daniel Carme. É um prazer aí, são pessoas que eu já ouvi falar bastante, é um prazer estar aqui presente com vocês. Acho que um pouco da minha ideia é trazer alguns aspectos práticos, assim,
de como que um mediador pode ajudar, como é esse estilo de mediação, e também o que a gente está vendo, porque a gente está, eu faço parte do TNA também, a gente tem conversado com muita gente, participado aí, ouvido muitos webinars, e acho que tem muito debate acalorado nesse momento, então é legal talvez trazer um pouco de um resumo aí do que eu tenho ouvido, mas também de uma maneira aí a trazer talvez até uma imagem mental assim, do que está acontecendo, né? Acho que um pouco do debate que está tendo agora, a gente vê a criação dos sejusques empresariais e talvez uma noção assim de que todo o Poder Judiciário se preparou com a Resolução 125 do CNJ, com um tipo de mediação, com um tipo de treinamento, e agora o pessoal está pensando, poxa, para o empresarial, será que a gente precisa mudar alguma coisa? Será que... Porque no treinamento, vamos dizer assim, que acho que é um trabalho excelente que foi feito pela ENAM, de colocar, né, colocar assim, uma linha assim, de formação das pessoas, os critérios, trouxe a gente até onde a gente está. Na mediação empresarial mais clássica, que é uma mediação que vamos dizer, que dá certo no mercado, a gente está vendo, até em jurisdições mais avançadas, como nos Estados Unidos, que os estilos mais puristas de mediação funcionam menos. E o mediador empresarial, ele tem que ser um pouco mais... Ele tem que saber intervir mais, ele tem que saber ajudar as partes a pensar os seus problemas, às vezes dar um choque de realidade, ele tem que ser um pouco mais ativo do que um mediador, às vezes, numa causa de família ou numa causa socialmente sensível, que ele não pode... que ele tem que ser realmente... ajudar as partes a se comunicar e ficar um pouco despreocupado se vai ter acordo ou não. No mediador empresarial, as pessoas buscam mais o acordo, ele tem uma carta branca melhor aí para ser um pouco mais interventivo. Não, assim, um conciliador extremo e nem tão facilitativo. A gente acha que o modelo até do conciliador extremo pode ser perigoso, porque a parte vai achar que você não é neutro, que você está parcial para um lado ou para o outro, então também é perigoso. Então, esse mediador empresarial, ele é muito óbvio, o treinamento é super importante, mas as horas de voo aí, essa sabedoria do dia a dia aí é super importante. Então, para atrair os profissionais para o ambiente judicial, tem vários, a gente tem conversado aí com vários disso, cada tribunal está tendo um pouco sua estratégia, né? E talvez um tipo de treinamento diferente, um tipo de cadastramento diferente, está sendo debatido, tá? Não tem resposta, são pontos que estão sendo debatidos hoje em dia. Será que a gente precisa avançar do que foi feito até agora para o empresarial? E o meu ponto é, quando você fala de uma recuperação judicial, né, seja também a extrajudicial, você está falando de um mediador completamente diferente. Ele não é um mediador que ele vai pegar duas partes, sentar numa mesa, até aquele ritual, tem vários estilos. Só dentro disso já tem vários estilos, né? Imagina dentro de um lugar com, sei lá, 700, 1000 credores, diferentes classes, diferentes interesses. Como é que esse mediador vai fazer isso? Como é que é esse processo de mediação? Ele é muito complexo. Então, aí a gente, debatendo esse tema, depurando ele, a gente fala, legal, eu acho que dentro de uma recuperação extrajudicial ou judicial, você tem dois tipos de mediador. Você tem um mediador das questões incidentais, né? Você tem um crédito, aí entra um debate, né? Habilitação de crédito, classificação de crédito, pode ser mediado? Tem muita gente dizendo que não, porque pode ter fraude. Então, tem gente que é contra esse tipo de mediação. Eu já fiz mediação incidental de créditos. Uma massa era autora de uma ação, a devedora era autora de uma ação e o provento iria para compor ali os bens para serem divididos pelos credores. E a gente fez uma mediação totalmente supervisionada pelo tribunal para ter certeza que não ia ter nenhuma fraude e tal. Mas, enfim, essas questões mediáveis, incidentais, que não deixam de ser mediações bilaterais, que ficam orbitando aí em torno da recuperação.
E aí você tem essa figura que eu acho que ela é muito diferente, que é a figura do mediador de um plano, né? E o que esse mediador de um plano faz? Como que eu enxergo essa figura? Como que também o nosso debate evoluiu no TMA? Eu enxergo ele quase que nem uma aranha que você coloca assim no meio da teia. Assim. Qualquer coisa que está acontecendo de conflito, ele puxa uma teia, ele vai lá entender o que é e resolver. Né? Então, ele é um mediador que vai entender toda a relação que existe, todas as relações, e ele vai tentar resolver todos os conflitos para fazer com que esse, enfim, para os seguintes objetivos. Aí tem o debate dos objetivos, né? Primeiro objetivo dessa mediação é maximizar as chances de aprovação de um plano, né? Eu acho que a gente vê, em alguns casos, muitos planos que são aprovados quase para tirar da frente, mas não tem tanta preocupação com sustentável ele vai ser. Pô, tiramos a fase de aprovação da frente, mas será que isso vai dar certo? Então, acho que a mediação, ela ouve os interesses, ela tenta compor de uma maneira melhor para que talvez seja mais sustentável esse plano, faz com que as partes se comuniquem melhor. Segundo, mapear questões que podem complicar a própria aprovação do plano, né? Quais são os pontos duros, quais são as questões que estão embaixo da superfície que podem ser um problema? Trazer essas questões à tona para poder lidar. Um terceiro ponto a gente sabe que a recuperação judicial tem regras do jogo e que a devedora tem uma meta, né? A recuperanda não precisa de unanimidade, ela tem aqueles credores que ela tem que conseguir ali a aprovação, e tem regras de jogo. Mas eu acho que com uma informação melhorada, talvez com o mesmo recurso você consiga atender um número maior de pessoas. E isso acho que possibilita aí para... Eu acho que também isso é uma perspectiva pública, né? Acho que se vê do lado dos magistrados, até para um debate, assim, do lado social, poxa, mais pessoas têm que ser incluídas. Talvez esses meios de negociação, de portas fechadas, eu só falo com quem eu quero, incomodam um pouco, né? Seria legal você saber que tem um processo mais democrático, que mais pessoas foram ouvidas, que, enfim, que aí uma solução melhor foi construída. Então, acho que isso, uma mediação numa recuperação judicial, ela maximiza aí essa democratização, pelo menos essa oitiva, né, das pessoas. Então, esse mediador de plano, eu acho que numa primeira etapa, ele tem que proporcionar um processo em que as pessoas sejam ouvidas. No caso da Saraiva, por exemplo, o que a gente fez? A gente separou, né, alguns grupos de credores, não me lembro exatamente o número, mas mais de 200 pessoas compareceram, né? Editoras, fornecedores, trabalhistas, né? E nós fizemos uma dinâmica com alguns mediadores, porque você precisa fazer isso num dia, né? A gente alugou lá um hotel, um mediador não consegue falar com 200 pessoas, né? Então a gente dividiu elas em grupos de 25 pessoas e colocamos um mediador da equipe, né? Da minha equipe, tinha uma outra equipe também que também estava no caso, mas a gente dividiu essas pessoas em um mediador para cada 25 pessoas. E nós dividimos por categorias, né, de problemas, tentando agrupar. E nós fizemos algumas perguntas para essas pessoas para entender, enfim, como as negociações estavam acontecendo, quais eram os principais problemas que eles traziam, o que eles esperavam, se eles quisessem dar uma mensagem para a empresa, qual a mensagem que eles dariam. Porque a gente fez uma série de perguntas e levantamos essas informações de toda uma sorte de credores. A gente tinha uma preocupação muito grande em não, como mediadores, né, em não aumentar expectativas, né? Às vezes só pelo fato de você estar fazendo uma mediação, a pessoa acha que vem mais coisas, mas não, é uma recuperação, os recursos são escassos, tem uma regra do jogo, mas a gente quer ouvir e entender. Então, a gente fez esse processo eu tinha uma preocupação também em não criar coalizões bloqueadoras e também não prejudicar o processo por meio
dessa mediação, que é uma preocupação normal aí dos devedores, poxa, você vai criar grupos que vão inviabilizar. Então, também, acho que foi uma conversa muito franca, assim, isso aqui é realmente para viabilizar. Com base nisso, a gente conseguiu conversar com as pessoas, o que é confidencial, a gente combinou e nem colocou num relatório, e a maioria das informações foram colocadas num relatório sem atribuição e foram depois levadas e expostas para a devedora, para a recuperanda, para dar para ela talvez mais condições aí de fazer uma negociação melhor. A gente percebeu que tinham temas de desconfiança, de como era o procedimento, né, com consignados, temas peculiares aí dessa indústria, tinham desconfiança. Então, a gente promoveu, com base nessas informações, reuniões bilaterais para resgatar a confiança. A gente levantou vários dos problemas que vieram a ser questões cruciais na hora da aprovação do plano. Então, enfim, acho que foi bastante útil. Foi uma incursão assim, da mediação nesse piloto, e a gente percebeu que ajudou bastante, que foi um processo super produtivo. Acho que a ideia também, talvez acho que tentei dar um pouco mais de vida, assim, de o que esse mediador pode fazer, mas acho que esse debate, a gente está engatinhando, tem muitos pontos para a gente conversar, de como melhorar esse processo, quem são esses mediadores, como eles são nomeados. A gente sabe que é muito difícil você ter um consenso entre a recuperanda e centenas de credores, então o juiz tem um papel, sim, de influenciar nessa nomeação, mas também tem que ter transparência, tem que ter um devido processo, porque o mercado de mediação é um mercado que tem muita gente querendo mediar e poucas mediações em curso. Então, você tem uma competição ferrenha pelas mediações, inclusive as comerciais. Então, como qualquer contratação que envolva o público, tem que ter um devido processo de nomeação, uma transparência nisso, para todo mundo ficar confortável. Tudo isso tem que ser desenhado, né? Estamos desenhando isso, né? São diversas questões aí. Os conflitos, a lei de mediação, ela é muito dura. O mundo inteiro, o mediador faz uma revelação, e se a parte está confortável, pode mediar. Aqui no Brasil, equipara-se o mediador ao juiz. É diferente, né? Não tem o mesmo potencial, né, que um juiz tem de conflito. Se você confia, vamos supor, eu sou amigo do José Paulo, e a pessoa sabe, e quer, não, acho que o José Paulo confia em você, pode mediar, frequento a casa dele. Então, se as pessoas estão confortáveis, eu dei a declaração, no mundo inteiro funciona assim, aqui no Brasil. E como é que você vai achar um mediador que nunca, que é advogado e que nunca advogou para um banco, que, assim, um negócio que tem centenas de... Nunca... Então, assim, é difícil. Eu sou um mediador profissional 100% do tempo. A lei é boa para mim, mas você pega um bom advogado que poderia ser um mediador, ele não pode ser por causa de regras de conflito. Então, será que precisa de uma lei específica ou um comentário específico para o mediador? Então, assim, estou só enunciando problemas aqui, mas a gente tem uma longa estrada para pavimentar. Eu acho que até é empolgante a gente estar juntos aqui pensando nesse problema e construindo isso, mas tem muita coisa aí para a gente pavimentar e também aprender, errar, acertar e chegar lá um dia, né? Acho que o doutor Daniel também colocou várias experiências aí das jurisdições norte-americana, inglesa, que tem uma familiaridade com esses conceitos de resolução de disputas mais pragmáticos, são os nossos irmãos mais velhos. Eles também não ficaram prontos da noite para o dia. E acho que a nossa chance aqui de pegar essas experiências e construir um bom sistema. Essa é a minha contribuição. Obrigado. Maravilha, Diego. Muito interessante te ouvir sempre falando, enfim, das experiências e, enfim, todo o teu conhecimento relativamente à mediação, compartilhar com os nossos debatedores, que até eu conheci o Diego
num evento há uns 2 anos atrás no congresso do TMA, justamente falando sobre mediação, muito antes disso, até antes mesmo da recomendação do CNJ, ele falando da importância da mediação justamente para a questão de plano para formatação, enfim, de plano recuperacional, e à época a gente estava trabalhando num caso recém havia sido processado um pedido recuperacional e havia um conflito muito grande, na verdade, entre a devedora e os credores, na verdade, enfim, é um ramo do agronegócio, o pessoal havia armazenado os seus grãos e a empresa tinha entrado em recuperação judicial e realmente ela estava sem conseguir qualquer tipo de diálogo com os credores, né, para apresentar o seu plano ainda no prazo de 60 dias e, poxa, vamos tentar fazer uma mediação ouvindo o Diego falar de forma que a gente não apresente, que a devedora não apresente um plano absolutamente alheia e sem ouvir, né, os credores. Depois a gente sabe, na experiência do Dr. Bonatelli, do Dr. Daniel, certamente são sucessivas suspensões de assembleia, justamente porque os planos, na verdade, são planos que muitas vezes são apresentados sem qualquer tipo de diálogo, e foi uma experiência bárbara, né? Realmente, inclusive, a gente, no primeiro momento, foram 2 equipes concomitantes, da Ana Isolde e também da equipe do Diego, e nós havíamos reservado, com a experiência, né, da baixa aderência dos credores nas assembleias de credores, havíamos reservado o local na Câmara de Vereadores, e chegando lá, na verdade, mais de 60% dos credores se fizeram presente. A gente teve, enfim, que adaptar e pegar mais cadeiras, mas foi uma experiência realmente bem interessante, e, de fato, a gente foi construindo esse processo. Na verdade, nós, enquanto administradores judiciais, não participamos, né? A gente só fez a abertura com o magistrado da causa da mesma forma, explicamos e, enfim, nos retiramos, e aí os mediadores realmente tocaram, enfim, foi estabelecido os pontos de confidencialidade, enfim, uma experiência bem enriquecedora. Também gostaria de compartilhar, enfim, essa experiência com os colegas. Bom, pessoal, gostaríamos agora de passar para uma rodada final enfim, de palavras finais dos nossos debatedores, começando pelo Daniel, enfim, agradecendo de novo. Eu acho que a questão também, Daniel, que bem importante do PL 1397, a questão da ampliação do sujeito ativo para a questão do agente econômico é algo também que é muito importante nesse momento. Enfim, deixo a palavra contigo, fica bem à vontade para fazer as considerações, os complementos que achares oportuno. Muito obrigado. Obrigado, doutor Japur. Eu gostaria só de trazer aqui algumas informações que, penso eu, são bem relevantes no contexto da nossa discussão, né? Até em função do que o doutor Diego comentou, o desembargador Zoldan também, sobre a importância da mediação, da conciliação e da sua aplicação na área empresarial. Existe um grupo de trabalho no CNJ, o Grupo de Trabalho de Boas Práticas em Falência e Recuperação de Empresas, que é o grupo de trabalho que gera aqueles atos normativos que foram agora transformados, desde 2019 para cá, transformados em recomendações do CNJ, né? Dentre as recomendações de 2019, salvo engano, 56 ou 57, que fala da aplicação da mediação em processos de recuperação. Tivemos agora a recomendação 63, né, de 2020, que trata da condução de processos durante a pandemia. E agora, recentemente, foram aprovados 2 outros atos normativos na comissão, que estão no plenário do CNJ, que se encerra agora na sexta-feira. Possivelmente vão ser aprovados também. Teremos mais 2 recomendações, e uma delas é a que trata do Sejusc empresarial, né, propondo aos tribunais um modelo de Sejusc empresarial, um procedimento padronizado para o Sejusc empresarial, com mediação e conciliação pré-processuais, portanto, e que dá bastante destaque, Diego, justamente na necessidade de nós termos, dos tribunais terem uma atenção especial ao mediador empresarial, porque ele não é um mediador com as mesmas habilidades de um mediador de família, por exemplo. Nós temos hoje larga experiência em causas de consumo, em causas de família, né? Temos muita gente preparada para isso, mas uma mediação empresarial, ela tem contornos diferentes
e exige um profissional com uma formação diferente. Então, esta recomendação chama a atenção para a necessidade de formação desses profissionais, para a necessidade de remuneração profissional, para a possibilidade de se fazer convênios com as câmaras de mediação que já possuem esses profissionais, né? Enfim, foi aprovada, eu acho que na sexta-feira já deve se tornar público, e é bem interessante, vai bem nessa linha do que vocês dois falaram, né? Da importância do Sejusc empresarial, da importância do mediador com essas habilidades, da importância de se atrair para esse tipo de atividade os melhores profissionais, né? Porque só assim nós vamos conseguir êxito nesse tipo de mediação. Então, acho que é uma boa notícia. E o outro ato normativo provavelmente também será aprovado, não tem nada a ver com mediação, mas já que eu estou falando desses atos, é o que padroniza a apresentação dos relatórios pelo administrador judicial, estabelecendo parâmetros do que deve constar e de como deve constar as informações em cada um dos relatórios que o administrador judicial faz. Nós selecionamos lá 5 relatórios a serem apresentados 5 tipos de relatório. E, com isso, padroniza a sua apresentação, você garante um mínimo de informação organizada, facilita a compreensão pelos credores, facilita a compreensão pelos juízes, que vão, com o tempo, se habituar, né, àquela formatação de relatório, e, inclusive, com a possibilidade de coleta de dados para fins de pesquisa, né, que orientam aí as políticas públicas nessa área, né, acerca de informações que são muito relevantes e que existem ali em processos de recuperação e falência. Então, provavelmente, na sexta-feira, no final da tarde, no máximo na segunda-feira que vem, isso já vai ser público e já vai ser possível que todos aí tenham acesso. Destacar que participam dessa comissão, né? E participaram decisivamente da elaboração desses atos, principalmente da mediação, o Luiz Paiva, que é presidente do TMA, a Samanta Longo, né, a Juliana, do Rio de Janeiro, Bruno Rezende, do Ibajude, enfim. É uma comissão bastante representativa e trabalharam fortemente nessa recomendação, especialmente, tanto da mediação quanto dos relatórios do AJ, gente bastante ativa, né, bastante competente. Inclusive, é uma participação muito grande do FONAGEM, né, o Fórum Nacional dos Juízes de Competência Empresarial, que, inclusive, iniciou esse processo com um ofício direcionado ao CNJ, solicitando a implementação de um ato normativo para sejusques empresariais e já sugerindo ali uma série de preocupações bem na linha do que foi dito tanto pelo Diego quanto pelo desembargador Zoldan. Então, são essas as últimas informações que eu trago. E só para responder a sua pergunta, não foi bem uma pergunta, a colocação, o PL 1397 ele amplia a legitimidade ativa para agentes econômicos para as medidas de pré-insolvência, de prevenção da insolvência, não para o ajuizamento de recuperação judicial. Eu vi que isso foi mal compreendido por algumas pessoas num desses inúmeros debates que aconteceram, e a gente tem aí uma profusão de eventos, o que é ótimo, né? Eu poucas vezes vi um projeto de lei tão intensamente debatido, mas em alguns deles eu via as pessoas dizendo isso. Não, olha, é perigoso você ampliar a recuperação judicial para agente econômico. Não, o PL 1397 não faz isso. O PL 1397 apenas amplia para agente econômico a utilização dessas medidas de prevenção da insolvência. A suspensão legal, que é genérica, né? E a negociação preventiva, que é mediante pedido. Mas recuperação judicial, extrajudicial, falência, isso tudo continua, segundo o PL 1397, reservado ao empresário e à sociedade empresária. E muito obrigado pela oportunidade de participar. Foi um grande prazer estar aqui nesse momento com todos os colegas aí de tela. Poxa, muito obrigado. Breaking news, doutor Daniel, no final, aí bem interessante, a gente ficou bastante curioso para essas novidades, mas enfim, vamos aguardar por sexta-feira, se isso realmente for
aprovado, enfim, a gente vai ter conhecimento, e realmente importante também esse esclarecimento. Eu já vi bastante gente também confundindo essa situação das medidas pré-insolvência com o eventual elastecimento, né, do sujeito ativo para pedidos recuperacionais, enfim, sempre é bom fazer esse esclarecimento. Bom, por fim, gostaria também de passar agora a bola para o desembargador Zoldan fazer as suas considerações finais. Por favor, doutor Zoldan. Obrigado. Doutor Daniel, essa notícia ela é maravilhosa, essa resolução já era esperada, né? A ramificação do Sejus que sair, ou especialização, é algo que vai acontecer, não tem dúvida nenhuma. O Sejus ele vai tomar conta de uma parcela muito grande do movimento forense. O que eu quero deixar como palavra final escutei atentamente o doutor Diego. Doutor Diego, quando o senhor me fala que faz uma mediação numa grande empresa, você faz uma reunião de credores com 200 credores, eu digo o seguinte: se lá é possível, a mediação é possível em qualquer empresa desse país. Tá? Então, a minha mensagem é: acreditem na mediação. É o caminho mais curto e é o caminho que talvez, eu tenho certeza, que é a melhor solução para aquela dificuldade que as partes estão enfrentando. É o método realmente mais adequado. Acreditem, nós não podemos mais fugir de métodos adequados de conciliação. Então, a palavrinha, essa sigla, Sejus, que ela tem que estar na cabeça de todos os aplicadores do direito. Primeira coisa, penso numa demanda, eu penso primeiro em Sejus. Pensando em Sejus, eu penso em conciliação e mediação. Esse é o caminho do judiciário para o futuro. Muito obrigado também pela participação e obrigado pela companhia de todos os colegas aí. Muito obrigado, desembargador Zoldan, realmente com bastante entusiasmo sobre o Sejus, que com certeza já tem e terão, especialmente do ponto de vista empresarial agora, um papel fundamental para, enfim, melhor endereçarmos todos esses conflitos que são inevitáveis em razão da pandemia. Doutor Bonatelli, gostaria de passar a palavra para o senhor também, fazer um agradecimento pela participação. Por favor, a palavra fica com o senhor. Obrigado, doutor José Paulo. Só para lembrar, escolhi o tema recuperação extrajudicial, porque no nosso dia a dia é muito pouco usado. Penso até que também pouco conhecido. Eu tenho pouquíssimos casos de recuperação extrajudicial aqui, né? Mas é um instrumento bastante acessível, muito mais simples do que uma recuperação judicial. Basta ver, por exemplo, uma Assembleia Geral de Credores. Né? E hoje, nesse momento de facilidade de conciliação, de facilidade de mediação, eu acredito que os operadores de direitos e advogados podem, com muito mais facilidade, escolher o caminho da mediação, escolher o caminho da conciliação, para evitar o ingresso judicial de uma recuperação judicial. Nós falamos aqui que a recuperação extrajudicial pode não ser trazida a juízo, mas sabemos que isso também é mais raro, porque deixar o credor e o devedor direto, sem acompanhamento de alguém com capacidade de fazer essa mediação ou a conciliação, pode fazer com que os credores mais influentes, mais poderosos, queiram ditar as regras do acordo. E quando uma parte estiver dependente da outra, não vai se chegar a bom termo. Então, o momento é muito propício para se tratar também da recuperação extrajudicial, com a atuação de conciliadores, com a atuação do mediador, e com isso facilitar a tramitação do processo. Em última análise, vai ser muito mais barato e muito mais eficiente para o devedor e, objetivamente, também para o credor. Eu volto a agradecer a honra do convite, o prazer de ter dividido esse espaço com todos os colegas, desejando a todos uma boa noite e até uma próxima. Um grande abraço. Muito obrigado, doutor Bonatelli. Realmente, a recuperação extrajudicial acho que tem muitas vantagens, até a ausência, por vezes, da fiscalização judicial pode ser algo muito importante, justamente porque enquanto a empresa está em recuperação judicial, sob supervisão judicial, muitas vezes até o seu próprio rating
para obter acesso a financiamentos, enfim, fica mais prejudicado, né? Então, também aí pode ser uma vantagem muito importante no expediente, enfim, na utilização do Instituto. Por fim, mas não menos importante, Diego, gostaria de ouvir as considerações finais, enfim, também deve estar bastante curioso aí para saber a nova recomendação do CNJ, enfim, que vai, enfim, redesenhar essas questões de mediação sobre o Sejusc empresarial. Não, com certeza, são boas notícias que o Dr. Daniel traz. Realmente estou curioso, mas pelo que... Viu que falou em remuneração, tu te ajeitou na cadeira e tal? Acho que não, acho que os pontos que foram trazidos são todos pontos muito importantes, essa relação com as câmaras privadas, a questão da remuneração também é importante para você criar um mercado real de pessoas que se dedicam, enfim, talvez atrair os profissionais. Eu acho que todos esses pontos são cruciais assim, para a gente realmente desenvolver. Porque eu venho... Só fazer um pequeno parênteses, Diego, pequeno parênteses, porque muitas vezes em recuperações judiciais de um porte médio, enfim, pequeno, muitas vezes a remuneração do próprio administrador judicial já é uma dificuldade. Então tem que ser deixado claro, né, que realmente se vamos querer mediadores profissionais, enfim, devem ser remunerados e também isso deve ser colocado na mesa, enfim, porque também é um custo, né, para a devedora, né? Não, com certeza. Eu acho assim, o que eu estou vendo, né, que eu venho da mediação empresarial, eu trabalho com crise, com indenização de vítimas, desde o acidente da TAM, e com mediação empresarial, assim, de construção civil, societário, e aos poucos o pessoal da recuperação começou a me chamar, dá uma olhada nisso aqui, vamos tentar. Então, não para mim é muito interessante, porque o pessoal da recuperação judicial está chamando o pessoal da mediação para esse debate, né? E isso vem acontecendo, e a impressão, e o judiciário está muito engajado, é muito, muito bacana, e é um tema que a interação do judiciário com a iniciativa privada é essencial, né? O tema da recuperação judicial. Então, está aqui com os magistrados, debatendo. O Zé Paulo é administrador judicial, tu tem essa conversa franca, isso é maravilhoso, essa construção conjunta é maravilhoso. E eu acho que o que eu estou sentindo é que a mediação está vindo, é uma força que está vindo, e a gente tem que tentar fazer isso, estou todos aqui pensando como que a gente coloca isso da melhor maneira possível. Aquelas pessoas que resistiam, que querem manter jeitos antigos e fingir que isso não está acontecendo, eu acho que isso não vai durar muito tempo. Acho que a mediação é algo que vai realmente entrar aí na cena, e acho que essa oportunidade aí de construir junto esses desafios e implementar mesmo, ter regulamentações, recomendações, como é que a gente implementa isso melhor, eu acho que é muito bacana. Eu também faço parte do TMA, agora acabei de me aproximar do Paiva na questão da comissão de mediação, e acho que também esse diálogo é fantástico aí para a gente construir essa estrada que está vindo, né? Não tem muita saída. Maravilha, pessoal. Acho que temos 1h20, enfim, de bate-papo. Eu gostaria de agradecer. Enfim, tivemos alguma altercação com a situação do YouTube. Eu acho que o frio acabou congelando o nosso software, mas enfim, a gente realmente vai disponibilizar depois o vídeo para todos os interessados. Eu gostaria de novo de agradecer a todos os senhores. Enfim, se não respondemos todas as questões relativas à PL e à mediação empresarial, certamente melhoramos as perguntas, e eu acho que o debate é sempre muito importante para isso. Tá bem? Muito obrigado. Boa noite a todos. Satisfação. Tchau, tchau.